Olá, eu sou Ornella, mulher branca, de cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, tenho 38 anos, sou gerente de sustentabilidade do Grupo Heineken, estou aqui no meu escritório, com um fundo branco, um relógio, e muito disposta a ir para o papo. Chamo o Fed para se apresentar. Obrigado, Ornella. Eu sou o Federico, sou um homem branco, cabelos escuros, olhos castanos, camiseta preta e estou ligando aqui do lugar mais tranquilo da minha casa, que por incrível que possa parecer, é a sala de jogo dos meus filhos. Fred, com você. Muito bom. Então, eu sou o Fred Gelli, eu sou homem branco, com cabelo, uso um rabo de cavalo, um cabelo grisalho, tenho 54 anos, estou com uma camisa de manga comprida verde, estou aqui no meu escritório, na minha casa, tem um quadro atrás de mim e estou muito animado para essa conversa com o Fred e com a Ornella, pessoas que eu conheço há algum tempo. Por coincidência, estamos juntos aqui nessa sala e vai ser ótima essa conversa. Estou animado. Então, acho que a gente pode começar. Fed, Ornella, muito legal. Adorei esse encontro. A nossa ideia aqui hoje é trocar uma ideia totalmente freestyle sobre um tema que eu sou apaixonado. Eu sou designer gráfico e designer de produto, né? Me formei na PUC há uns 35 anos atrás, mais ou menos. Nossa, 33 anos atrás. Quando eu fundei a Tátil, que é a consultoria da qual eu sou CEO, uma consultoria de branding design, e eu sou apaixonado desde a faculdade por uma ciência chamada biomimética, que é a ciência que acredita que você pode buscar inspirações na natureza para trazer para as áreas criativas, para qualquer área do conhecimento humano. No nosso caso, na Tátil, a gente traz muito para o design, mas eu gosto de fazer reflexões exploratórias, mais conceituais sobre isso. É uma ciência, na verdade, formalizada na década de 40, 50, mas, de fato, a gente, né, o Sapiens, sempre usou a natureza como fonte de inspiração para tudo que a gente fez, né? Lá de trás até aqui. Eu brinco que um antepassado lá acuado por um tigre dente de sabre num precipício lá, devia olhar para o dente do tigre, olhar para aquela ponta e imaginar, nossa, se eu pegar alguma coisa pontuda e puder ameaçar esse cara do mesmo jeito que ele está me ameaçando com essa coisa pontuda, eu tenho mais chance. Então, essa talvez tenha sido uma primeira iniciativa de biomimética que a gente fez no passado. Mas o fato é que quando a gente formaliza essa ciência, a gente abre espaço para explorar essa fonte de inspiração tão poderosa. Eu brinco que são 3,8 bilhões de anos de um processo de P&D incrível, né, com ideias geniais para problemas muito semelhantes aos nossos. Se a gente for pensar, né, assim, se for pensar num cupinzeiro, difícil imaginar alguém que consiga administrar uma dinâmica urbana complexa do que o que acontece dentro de um cupinzeiro, ou sei lá, as folhas das árvores produzindo energia através do sol, ou o cérebro de qualquer animal, especialmente o cérebro humano, como um super HD para garantir que as informações sejam armazenadas e metabolizadas. Então, no fundo, nós em si somos uma fonte de inspiração, a nossa própria dinâmica é uma fonte de inspiração incrível para soluções criativas. E eu ainda brinco que são esses 3,8 bilhões de anos de conteúdo acumulado que é completamente open source, porque Deus não cobra direito autoral. Então, a gente pode ir lá e se apropriar das ideias e trazer para o nosso universo. E ele fica feliz porque essas ideias já vêm sustentáveis, já vêm com ciclo fechado, já vêm gerando valor compartilhado. Então, enfim, eu sou completamente apaixonado por essa lente, por essa perspectiva. Tem uma bióloga no meu time, que é a Thalita Campbell, que está com a gente há uns 8 anos, que fez um mestrado em design. E aí eu queria trazer aqui para esse nosso papo uma provocação específica de um insight que a gente teve já há algum tempo, mas que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente resolveu materializar através de uma empresa nova que a gente fundou, que é 12358, tem como sócios o Grupo Dreamers e a Mandala, além da Tátil, tem como CEO o Dani Conte, que é a ideia de tentar entender como é que a natureza faz marketing, porque
esse desejo de tentar compreender essa estratégia por trás de muitas das dinâmicas da natureza vem de uma sensação já que eu tenho há algum tempo, que eu acho que eu quero saber a opinião de vocês, de que o marketing tradicional, a maneira como a gente construiu relações entre pessoas e marcas nos últimos anos, está numa encruzilhada, assim, né? A ideia de você comprar espaço para falar bem de si próprio, a ideia de invadir o espaço de entretenimento das pessoas com conteúdo que elas não querem, não pediram. O próprio ambiente da internet, né, tem estado tão poluído, né, com tanta informação comercial, que as marcas acabam ficando até num lugar desagradável sei lá, quando você dá skip num filme, eu fico imaginando lá o diretor criativo dizendo, por favor, não me passe, tentando fazer alguma coisa que capture a atenção das pessoas naqueles segundinhos que elas têm antes de dar o skip que o Facebook, que o YouTube permitem. E aí a gente falou, bom, peraí, como é que a natureza faz marketing? Porque com certeza ela faz. Porque o marketing em si, ele tem como função garantir vínculos, né? Construir vínculos, no nosso caso, entre marcas e pessoas. No caso da natureza, entre organismos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma flor se abrindo, a flor é uma estratégia de marketing pura, é um benchmark inacreditavelmente poderoso, que usa um conjunto de iscas que são multissensoriais, cor, forma, textura, mimetizam formas de fêmeas de vespas, né? Ou, enfim, artifícios para atrair a atenção de audiências, que basicamente é o que o marketing faz. Então, eu fico imaginando uma abelha voando numa floresta cheia de flores abertas, como se fosse um corredor de um shopping, né? E essas flores estão lá disputando a atenção dessa abelha ou desse pássaro. E, basicamente, o que essa flor está fazendo é engajando pelo desejo, que é uma coisa muito importante e especial que o marketing faz sempre, né? Aquele cliente, aquela audiência, para que ele visite essa flor. E aí o objetivo de negócio dela é que aquela abelha se lambuze lá no pólen que ela está expondo de uma maneira estrategicamente posicionada para que quando ela voe para outra flor, ela leve aquele pólen e promova a perpetuação daquela espécie. Esse é o objetivo de negócio. O ROI, né? Se a gente fosse imaginar no ROI desse negócio, ele se materializaria na medida em que essa espécie continua se espalhando por conta dessa dinâmica tão inteligente. Mas aí, em troca desse engajamento, dessa atenção que essa audiência, que esse cliente ofereceu para essa planta, para essa flor, a flor entrega o néctar. E aí o pássaro se alimenta, a abelha faz o mel. Então, nessa hora eu falei, cara, então acho que é possível pensar numa estratégia de marketing, né, que idealmente deve ser tão poderosa, né? Essa é a ambição, que não é nada fácil, porque o que as flores fazem é algo inacreditavelmente bem desenhado, né? Milhões de anos de evolução de projetos, a gente tem muitas vezes semanas para fazer um projeto dar certo, a natureza tem muito tempo, mas que você pudesse garantir esse engajamento, mas que em troca você pudesse oferecer o néctar para as pessoas que dão atenção para aquela comunicação, para aquela mensagem que você está oferecendo para ela. E aí nasce o conceito do marketing, que a gente chamou de marketing de valor compartilhado, ou seja, eu sou uma marca, eu entendo que a sociedade tem um monte de demandas, então ao invés de eu simplesmente forçar uma barra para criar vínculo com as pessoas que me interessam, para falar dos meus diferenciais, etc., eu faço alguma coisa a partir do meu poder de investimento e da minha inteligência, e esse poder de investimento não é pequeno. No Brasil, ano passado, o PIB do marketing foi de 82 bilhões de reais. Então, esse caminhão de dinheiro talvez pudesse ser gasto de uma maneira melhor, né? A sociedade com tantas demandas, com tantas necessidades. Então, o que a gente imaginou se eu pudesse chegar num ambiente e pudesse promover algum tipo de iniciativa que pudesse gerar impacto positivo para o meu público-alvo, eu posso falar especificamente com determinados segmentos, com stakeholders que me interessem, e eu faço alguma coisa que tenha a ver com o meu lugar de potência, como a gente denomina esse lugar a partir do qual a marca pode realmente atuar, fazer alguma coisa que tenha a ver com ela, tenha a ver com as competências essenciais dela, com os assuntos que ela domina, as práticas que ela já tem no seu dia a dia, então que ela consegue realmente ter pertinência e sustentabilidade, e em troca, né, por conta dessa iniciativa, eu capturo, eu consigo capturar relevância e ser ter uma via, né, uma conversa aberta com essas pessoas.
E aí, quanto mais eu consigo capturar de valor para a minha marca, mais eu fico interessado em investir mais, gerando impacto para a sociedade, e aí eu crio um ciclo virtuoso, positivo, e aí as marcas passam a contribuir positivamente para gerar valor para a sociedade, que é uma coisa que eu acredito que é uma demanda hoje que não depende mais de CEOs iluminados, e sim vem das próprias demandas aí de investidores, das pessoas que estão na ponta consumindo produtos e serviços. Então essa é um pouco assim uma tese que a gente imaginou. E aí, Ornella, eu queria começar com você, porque eu sei que a sua trajetória é especialmente interessante para essa conversa, porque você vem do marketing e hoje você lidera a área de sustentabilidade do Grupo Heineken, e que é uma área que tem aí essa missão de gerar impacto, de reduzir impacto negativo, de gerar impacto positivo. O que você acha dessa ideia? Você acha que é muito maluca? Você acha possível cruzar esses dois mundos de uma maneira virtuosa, positiva, que gere valor compartilhado? Não só acho possível, como acho necessário e urgente, né? Eu fiz a minha transição de carreira em 2014, 2013. Eu lembro, naquele momento, eu já tinha uma senioridade dentro da carreira de marketing, tinha crescido muito rapidamente, mas veio um chamado, um senso de urgência de algo que já vinha desde lá de trás da minha formação, né, do ponto de vista de impactar a sociedade de forma positiva. Eu falei, olha, eu gosto de marketing, eu gosto do que eu faço, eu gosto da minha equipe, mas não é isso, é outra coisa. Fui entender o que era essa outra coisa, que ainda era muito etéreo. Descobri naquele momento o que eram negócios de impacto, negócios que nasciam com um propósito real. O core do negócio, de fato, era isso. Eu falei, é isso, eu vou ser uma empreendedora social, eu sou uma empreendedora que entende a forma de fazer negócio, a consequência de fazer negócio é impactar a sociedade, porque isso é o core, é a entrega de valor do seu negócio, é o impacto em si, seja ele ambiental, social. E aí, naquele momento, entrei num MBA para estudar, para, né, me aprofundar na área, e vi que eu poderia ser uma agente de transformação e uma agente de mudança muito mais eficiente, pelo menos no curto e no médio prazo, dentro de uma grande organização, onde eu já transitava, onde eu já dialogava, onde eu já poderia ter um nível de influência maior. E se essas grandes organizações não fizessem um movimento, né, a mudança que a gente precisa planetária também não ia acontecer, né? Quando a gente tem o Walmart com o tamanho do PIB de países europeus, né? Então, quando a gente pensa no poder de transformação de grandes organizações, não tem como elas não se movimentarem. Óbvio que vai ser um movimento mais gradativo, não vai ter a velocidade que hoje negócios de impacto conseguem ter, né, e conseguem fazer essa transformação, já incorporar essa transformação desde a essência do negócio. Mas eu acho que isso tem caminhado a passos largos, acho que a gente já falou isso em muitas conversas, fóruns, de que a pandemia veio para colocar uma pressão maior ainda e fazer a roda girar numa velocidade maior, e isso está acontecendo dentro das organizações. Eu acho que hoje, eu lembro que eu comentava, naquela época eu falava, eu nunca mais volto para o marketing. Né? Essa é uma posição que eu não ocupo mais, quando eu fiz a transição para dentro de sustentabilidade de uma grande organização. Hoje em dia eu falo, lá é um bom lugar para eu estar, do ponto de vista de transformação, né? Porque sustentabilidade é um valor de liderança que você pode ter em qualquer posição dentro da organização, e no marketing, o seu poder de transformação é enorme, é gigante, é massivo. Quando a gente pega marcas realmente com abrangência global, que tem o poder de convocatória com as pessoas, né? O poder de influenciar hábitos. Nossa, que coisa maravilhosa! E por que não fazer isso para o bem da humanidade? Por que não evoluir? Eu acho que as pessoas estão entendendo, né? Ou seja, por uma pressão da sociedade, porque as demandas da sociedade estão levando a isso. Então, ou você segue o jogo, ou você está fora do jogo. Eu acho que hoje é muito isso. Então, quem não está ali já está vendo os impactos, seja impacto em reputação,
né? Tem estudos aí da Edelman falando que a confiança, né, a reputação é o novo brand equity. Então, as marcas precisam se atentar e olhar com muito mais força para esse lugar. E eu acho que aquelas que estão fazendo bem estão respeitando, inclusive, a essência. Porque quando você deu o exemplo da flor, por mais todas as características de atração que ela traz, que ela faz para atrair ali os seus consumidores, ela está preservando a sua essência. Ela é uma flor como essência. Né? Então, se a marca entende qual é a sua real essência, olha para dentro, mesmo que revise, né, seus valores, porque o mundo muda, porque você pode revisar, mas respeite aquela essência, aquilo é real, aquilo né, é crível para as pessoas, né, e tem um poder de transformação maior. Total. É isso que a gente chama de lugar de potência, né? Porque a partir desse lugar de potência você vai ter pertinência e vai ser sustentável. Não é uma coisa que vai ser só, sei lá, talvez o movimento de um gestor de marketing, quando esse cara sai, você desmonta aquilo tudo. Ou seja, você tem uma verdade, né? Você tem um compromisso mais profundo e verdadeiro, a coisa avança. Muito legal. Federico, me conta você, cara, lugar de potência da Adobe, né? Adobe parceira, eu acho que de 10 em 10 consultorias, agências, né? Assim, todos os criativos, acho que do planeta, usam as ferramentas da Adobe para construírem soluções de marketing, né? Como é que você enxerga essa maluquice toda que a gente está falando aqui? Como é que a própria Adobe, hoje, na sua percepção, encara também esse lugar de protagonismo para ajudar a fazer a diferença no mundo? Conta um pouquinho para a gente do teu ponto de vista. Obrigado. E Fred, bom, eu preciso abrir dizendo que se eu me apaixonei por esse tema de biomimética, a culpa é tua. Alguns anos atrás, você foi um convidado de um evento da Adobe aqui em São Paulo. Aliás, 2 vezes você chegou a palestrar sobre esse evento super fascinante. Hoje continua sendo tão relevante o que você está falando quanto eu te escutei pela primeira vez alguns anos atrás. Então é um prazer escutar aqui essas colocações. Eu acho que, bom, primeiro, a Adobe é uma empresa que tem um forte DNA criativo e, obviamente, o mundo que você estava descrevendo tem muito a ver com criatividade. Tá? Então, a natureza dá o pincel para a flor ficar de uma certa cor, nós damos outros pincéis para criar experiências que são, com certeza, experiências que se conectam e que fazem sim que a marca possa se conectar com consumidores. Existe uma outra alma da Adobe, que talvez é aquela que menos associada Adobe, porque é uma mais recente parte da nossa transformação. As empresas são protagonista ou vítima também de um certo darwinismo que acontece no mundo natural e a lei de transformação é um imperativo. E parte dessa nossa nova alma, como você bem sabe, Fred, é um forte DNA que tem a ver com dados. Okay? Por que isso é importante? Qual é o protagonismo dos dados? Porque hoje acho que o mundo dos negócios, principalmente o mundo de conexão entre a marca e o consumidor, que você tão bem descreveu como um mundo que precisa ser mais fluido, mais natural, mais transparente, mais orgânico, né? Acho que não lembro se é uma palavra que você usou, mas veio na minha cabeça, ou escutei essa palavra. Tudo isso passa por uma característica que a natureza tem, que é de ser imediata, de ser em tempo real, né? As interações que você estava comentando, da abelha, da flor, ou de outros ecossistemas, não acontecem num espaço temporal muito curto e muito focado no que eu se chamaria de real time. E hoje, como nunca, acho que devido justamente à complexidade do nosso mundo dos negócios, essa capacidade de transformar insights em algo muito tangível, acionável, faz parte, junto com a parte criativa, de uma nova essência, né? De uma nova capacidade de interagir. Então, para mim, eu digo isso porque para mim são pré-requisitos. Você hoje precisa ter
fornecer uma experiência que é emocionante, que é em tempo real e que é quanto mais orgânica possível, justamente porque a natureza não funciona na base de interrupções, né? Você citou muito bem, a natureza não tem esse skip button. O mundo do negócio, como a gente enxerga ele hoje, ainda tem. E o engraçado é que existe muita ferramenta para superar algum desses obstáculos, dessas barreiras que a gente põe na interação e na comunicação entre esses organismos. A outra coisa muito importante é, em relação ao protagonismo da Adobe, não só no propósito que a empresa tem, mas também na filosofia que ela enxerga, porque é uma empresa de tecnologia. Então, quando você pensa em empresa de tecnologia do Vale do Silício, você pensa num monte de engenheiros que estão focados em criar máquinas, que alimentam máquinas, e software que alimenta software, e que consuma software e tudo isso. Na verdade, quanto mais a gente explora e entra na vanguarda, no pioneirismo de tecnologia, quanto mais a gente bota muita ênfase, muito protagonismo no que é a natureza, nesse caso a natureza humana, na natureza que é a criatividade, na natureza que é dos seres humanos, não necessariamente do mundo animal, mas com certeza a gente vê que a cada nova tecnologia que a gente lança, essa tecnologia só é valiosa na medida que dá um instrumento a mais para alguém, um criativo, um fotógrafo, um designer, ou um analista de dados, fazer mais do que o que ele tem. Então, literalmente, o nosso propósito nesse sentido é um propósito de transformação, né, do mundo, dos mundos, das indústrias que a gente impacta, através de a possibilidade de criar experiências memoráveis, impactantes e, hoje em dia, eu diria, as mais verdadeiras possíveis, né? Porque eu acho que a verdade é outra grande arma que as empresas podem usar, ou é uma grande arma que a gente pode usar contra elas mesmas. O conhecimento que os consumidores hoje têm, o acesso à informação é muito simétrico, costumava ser muito assimétrico, né? De um lado tinha a grande máquina de marketing e do outro lado tinha um consumidor que não sabia, que era potencialmente, não vou dizer enganado, mas simplesmente acreditava no que estava escrito. Hoje a fonte dessa coisa. Então, quando você pensa no mundo dos negócios de hoje, que você descreveu, e como poderia ser no futuro, eu acho que para mim faz muito mais sentido, porque o próprio ambiente de negócio, eu não sei qual é a experiência de vocês, mas mudou de uma forma radical. Talvez o acelerador da pandemia foi parte disso, Ornella citou isso, eu acredito também. Mas quando você olha nos grandes sistemas inteligentes da natureza, você mencionou algum deles, você vê quantos são descentralizados, quantos são horizontais, quando não se baseiam mais, nunca se basearam na liderança de um ou dois, né, do grupo, mas você vê quanto compartilhada é a liderança que você encontra no mundo animal ou na natureza. Eu acho que com certeza a gente, devido à pausa forçada ou não que a pandemia trouxe, acelerou esse processo de criar não só relações marca e consumidor, que são mais transparentes, orgânicas e que tem mais um propósito de geração, né, de ser generativas, mas isso também se reflete, na minha opinião, seria curioso escutar da Ornella, dentro das empresas, da forma como a gente pode, como líderes, trazer isso por dentro de casa, porque eu acho que se não tem dentro de casa, é difícil botar fora de casa, né? Se a transformação não é com você, é difícil que seja com o teu time, se o teu time não está transformado, é difícil que depois o output do cliente final seja diferente. Então, enfim, eu não sei quanto foi no freestyle, Fred e Ornella, quanto conectei com o que você estava falando, mas escutando vocês, é isso que veio na minha cabeça. Ótimo, com certeza você surfou a onda. Ornella, essa é uma provocação boa, né? Porque, no fundo, eu acho que, né, nós somos pessoas que têm uma história e uma conexão verdadeira com esses temas, com esses assuntos, mas isso não é uma regra dentro do mundo corporativo, né? Eu, especialmente, estou ligado, né, com o assunto de sustentabilidade há 30 anos, né, com propósito, há pelo menos uns 15, 20,
E é muito bom ver isso agora aflorando como uma herência, até porque estão vindo de todos os lados, mas ainda assim existe muita resistência, né? Então, por mais que essas ideias todas que a gente está falando aqui façam muito sentido, e fazem cada vez mais, porque as pessoas pedindo, ainda existe resistência, né? Assim, me fala um pouquinho da tua experiência, Ornella, no mundo real, sabe? Assim, quanto se sente compreendida dentro do Grupo Heineken, ou mesmo com experiências anteriores suas, para essa perspectiva que a gente está trazendo aqui, assim, sabe? Assim, quanto de espaço que você sente que tem para usar a força dessa marca, como você disse, né? As marcas têm um poder de influenciar a sociedade, de mudar hábitos, de criar comportamentos, né? De estimular comportamentos positivos ou negativos. Então, como é que você vê isso hoje? Está mais fácil? Tem mais espaço? Tem mais escuta? Tem mais investimento? Eu acho que é um despertar que as pessoas têm vivenciado nos últimos anos, eu sinto, sabe? Eu vejo, olha, aquela pessoa despertou, olha aquela pessoa, e a coisa tá fluindo, né, de uma maneira mais acelerada. Eu tenho essa percepção. Eu não tenho que entrar em 10 batalhas para ganhar uma, né, ou para tentar. Eu sinto que os ouvidos estão mais abertos. E porque, de fato, as pessoas estão vivendo isso, né? Não é à toa que a gente está passando pelo ápice de eventos climáticos, né, extremos, e as pessoas estão vivenciando isso. Eu sempre acreditei muito na questão da vivência, né? Então, lá atrás, eu lembro, quando a gente ia para um espaço, né, aberto, natureza, quando você levava essa experiência para as pessoas, você tinha um poder de transformação maior. O fato da vida é que essa experiência ela está sendo parte do nosso dia a dia e cada vez mais próximo das pessoas. Então faz com que elas reflitam mais, que elas estejam mais abertas à discussão, né? Então eu sinto um ambiente mais fértil, eu diria hoje em dia, e aí eu acho que e aí nós como grandes polinizadores, pessoas que, né, podem aí levantar questões, eu acho que esse é o nosso papel, que já estamos no campo há mais tempo, que bem ou mal já temos um conhecimento acumulado maior do que pessoas que estão se interessando pelo tema agora, e de forma genuína, e de forma querendo fazer. Então, que legal, né? Vamos cooperar e fazer juntos. Legal, tenho sido parceiro, assim, e é muito bom ouvir isso que você falou, né? Assim, esse tempo todo eu acompanhei muitas pessoas despertando, como você disse. Acho que tem lá uma crise numa determinada idade, assim, que bate, que as pessoas começam a achar que não dá para ficar só a serviço de vender mais produtos e serviços o tempo todo, né? Assim, acho que cai uma ficha, né? Sei lá, chega uma conta, e eu sinto que esse número vem crescendo, né? Esse ponto é interessante, porque eu acho que, sim, tem a questão da idade, né? A pessoa fala, não, agora já, né, já fiz lucro suficiente, agora vou olhar e olhar para, né, como eu posso retribuir, como que eu posso devolver, etc. Mas o interessante é que essas pessoas, né, que já de uma senioridade maior, despertando, e quem está chegando já vem de essência, né? Porque a gente fala, essa geração Z, ela já vem atenta, ela já vem, né? Já ávida por isso. Então é quase que assim, tá faltando pouco para a gente fechar o gap, sabe? Porque quem está aqui em cima está cortando, despertando, e quem está vindo de baixo já vem com esse DNA, sabe? Já está com o gen ali. Então é muito bom. Total. E o que eu digo muito é que você não tem que fazer. Fala, Fed. Não, enfim, não sei qual foi a experiência não sei quando foi a experiência da Ornella, mas eu, com certeza, tendo trabalhado por mais de 25 anos em corporativos americanos, eu percebi nos últimos 3 anos, eu acho até mais, dentro da própria pandemia, um ativismo muito diferente.
um ativismo que eu acho, na minha opinião, até mais sincero, até mais engajado. As empresas e as corporações se manifestando em temas que não eram 3 anos atrás, tema tão fácil de você se associar. E isso permite o quê? Simplesmente que as conversas podem acontecer, porque eu acho que nada que a gente está falando aqui é uma coisa que choca as pessoas. Eu acho que existe uma vontade positiva, propositiva, de falar de uma agenda positiva de sustentabilidade, por exemplo. Mas se não tem espaço, fica mais difícil. E o ser humano responde um pouco ao que o grupo faz. Então tem esse aspecto. E outro aspecto, a Ornella colocou muito bem, hoje estamos trabalhando em ambiente de trabalho que tem 5 ou 6 gerações no mesmo escritório. Tá? E essa questão de como é que a gente cria um discurso comum e harmoniza, né, ponto de vista, as experiências e questões de vida tão diferente, acho que um pouco... Então, para mim, com certeza, um sinal forte da marca, da liderança da empresa, junto com o ativismo de todos aqueles que podem se unir, pode mover bastante a situação. Eu acredito positivamente nisso. E o que eu ia comentar é que eu acho que a beleza desse momento, a Ornella falou dessa nova geração chegando e das pessoas que estão passando por essa transformação, é que se no passado esses movimentos dependiam realmente de, sei lá, líderes e CEOs, sei lá, a gente trabalha, por exemplo, com a Natura há 22 anos, aí é fácil trabalhar com o Luiz Seabra, com o Guilherme Leal, são pessoas que já têm essa conexão, né, na origem e conduzem a companhia numa direção que tem a ver com a sua própria visão de mundo. Mas o que é legal é que hoje não é mais uma escolha, eu tenho um negócio que performa bem, ou eu gero lucro no final do ano, ou eu sou uma marca que me conecto com temas relevantes e gera impacto para a sociedade. Não, é o contrário. Você tem, pela primeira vez, eu acho, na história, uma sinergia dessas duas possibilidades, que se reflete no bottom line, lá, no valor da ação, né, das marcas que estão comprometidas com isso. Assim. Então, isso é bom de ver. Na minha, né, a gente trabalha, né, com grandes marcas, assim, eu sinto que o espaço é super crescente para essa visão. Eu tenho ficado aliviado, né, depois de tantos anos de poder sentir realmente uma mudança de paradigma acontecendo mesmo, eu diria, né? Mas, é claro, isso não é ainda generalizado, a gente não pode dizer que está acontecendo o tempo todo em todo lugar, né? Aí tem ainda uma inércia, né? Eu costumo falar das âncoras evolutivas, né? Que não existe âncora mais pesada do que o próprio sucesso. Então, tem companhias que tiveram tanto sucesso com um pensamento, com um modelo mental, né, do passado, que para mudar, nossa, fica arrastando aquela âncora por muito tempo, né? Então, tem aí e a gente participa de algumas dessas transformações aí corporativas de grande escala. Mas eu queria voltar um pouquinho para o marketing, uma coisa que o Federico falou, né? Ou seja, a ideia de que a Adobe fornece os pincéis, né, para os criativos emularem, de uma certa maneira, a capacidade de atração que uma flor tem, né? Porque é meio isso, né? Eu fico imaginando os criativos da natureza lá, cara, vamos desenhar aqui uma peça de comunicação que vai atrair especificamente beija-flores, porque esse é o lugar, né? Porque aí tem a ver com dado que você falou também, né? Com data. A natureza opera com a lógica do Big Data o tempo todo, ou seja, uma flor que é polinizada por beija-flores, ela é diferente da flor que é polinizada por uma abelha. Os pássaros, por exemplo, valorizam as cores. Então, você quer atrair um pássaro, o cliente é um pássaro, você tem que ser super colorido, mas você não precisa ter cheiro, porque a maioria dos pássaros não sente fragrâncias e aromas. Então, a natureza não gasta 1 grama mais de energia para colocar um atributo numa peça de comunicação que o cliente não valoriza. É incrível, né, essa história. Já se o cliente é um inseto, é o contrário. Você não precisa ter cor, porque eles basicamente enxergam monocromaticamente, mas você tem que ter aromas. Então, eu fico pensando, né, como é que a Adobe pode se colocar a serviço cruzando dados, essa capacidade de medir, de entender o que realmente é relevante para cada indivíduo, e a ferramenta que encanta, e o pincel que traz a poética, a estética, a beleza, o brilho criativo, né? Porque a gente fala muito disso, né? Mesmo nas questões mais difíceis e duras da sustentabilidade, a gente não acredita no engajamento pela culpa. A gente acredita no engajamento pelo desejo, é assim que a natureza faz, né?
Eu gosto de dar o exemplo dos filhotinhos, né, que não são fofos à toa. Os filhotinhos são fofos, com aquelas proporções, né, tamanho da cabeça, tamanho dos olhos, para que os pais se apaixonem por eles, porque eles precisam ser cuidados por um bom tempo. Então, se eles não despertassem essa paixão na gente, a gente ia dispensar aquelas pestinhas que só dão problema para a gente, né? Então, é uma estratégia de engajamento, né? Engajamento orgânico. O verdadeiro engajamento orgânico é esse. Então, eu fico imaginando esse cruzamento, sabe, Fed, assim, de botar dados e potencial de encantamento nas mãos de criativos que tenham essa intenção de gerar impacto positivo na sociedade, né, através de ideias feitas sob medida para os desejos das pessoas. Né? Então, aqui já fica uma provocação para você sabe que eu gosto de fazer isso, né? Para a gente imaginar aí brainstorms onde a gente possa somar os nossos lugares de potência, né, os nossos aqui, juntar mais uns malucos aí e pensarmos mais em possibilidades, oportunidades de termos mais ideias, porque é muito dinheiro que o marketing tem para continuar simplesmente... Ai, não sei, né? Eu tô cansado. Eu fiquei acompanhando essas Olimpíadas, por exemplo. Eu não aguentava mais aqueles anúncios que passavam o tempo todo, sabe? Assim, com as mesmas músicas, com as mesmas histórias, os anúncios todos parecidos. A ideia do anúncio, a ideia de, olha, eu sou legal, eu sou bacana, eu sou melhor do que o outro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, eu acho que tá na hora, né, da gente usar essa inteligência e esse poder de investimento para fazer a diferença, né? Sei lá, topa o desafio, Fed? Vamos pensar juntos? Claro, 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 vamos, vamos. Eu não vamos resolver isso aqui, mas eu vou te dizer, o primeiro passo, Fred, é identificar onde na natureza as coisas que funcionam são organizadas por silos, tá? Você Uhum. começa por aí, me diz se existe ou não existe, tá? E daí a gente começa a conversa, porque o nosso sistema industrial é organizado assim hoje em dia, tá? Ainda, Então né? precisamos ver onde é que os silos são úteis, onde a natureza usa os silos como uma ferramenta e onde não usa. Então talvez a gente começa por aí e depois a gente continua. Eu fico imaginando, Ornella, também, né? Assim, sustentabilidade é, um, é, um, é uma jornada, né? Assim, a gente se tornar sustentáveis enquanto espécie, enquanto sociedade, é uma jornada complexa que envolve mudança de comportamento, envolve mudança de modelo mental. A gente tem que desinventar o lixo, né? Que é um acidente de percurso na nossa trajetória. O lixo é uma coisa que não existe na natureza, né? Resíduo na natureza é sinônimo de recurso, né? Todo resíduo serve de recurso para alguém, então vamos ter que fechar o ciclo. E aí, pensando, né, essa coisa do engajamento pelo desejo, que a natureza consegue promover, me parece que é uma coisa que ainda está distante do mundo da sustentabilidade. A gente fica tentando engajar as pessoas com aquela imagem da tartaruga com plástico com canudo na boca, a floresta devastada pegando fogo, o passarinho cortado ao meio pela motosserra. Eu tendo a achar que essa é uma luta inglória, porque nós somos tão bicho quanto o beija-flor, quanto a abelha, né? E o desejo, o próprio engajamento que a gente tem com os filhotes, né? Acontece pelo desejo. Então, o que você acha disso? O que você acredita que pode ser mais efetivo para engajar as pessoas em relação às causas da sustentabilidade, tão importante hoje em dia? Olha, Fred, eu concordo primeiro 100%. Eu acho que a via da dor, ela não é tão appealing, né? Ela não traz, acho que o verdadeiro engajamento, né? Aquela coisa quando você se encanta, quando você se envolve, aí não tem nem esforço no processo, né? Eu acho que vira natural. Uhum. Então, eu sinto que a gente precisa absorver, inclusive, e é por isso que eu acho que essa junção, inclusive, com o marketing, ela é tão poderosa, porque o marketing tem esse poder, a criação, né, a coisa de trazer, de chegar na essência, né, ali daquela ideia, né, de provocar no consumidor um instinto ali, eventualmente, ou uma necessidade, criar uma necessidade. A história do marketing é essa.
Então, essa junção ela é muito poderosa. Quando você, de fato, tem uma marca abraçando uma causa, né, com um propósito muito, muito claro, transformador, o potencial dele é muito maior. Então, eu acho que precisamos de bons marqueteiros para fazer a sustentabilidade realmente engrenar. Eu acho que é isso. Né? Cabeças brilhantes. Você sabe que eu tenho a ambição até de pensar numa outra palavra, né? Porque marqueteiro ficou uma coisa tão negativa, né? Que tem essa coisa da política, né? Verdade. Parece que é o cara que quer te enganar, né? Então eu acho que a gente tem que inventar uma outra palavra, reconfigurar, reconceituar o que o marketing significa, encontrando uma outra palavra para esse novo marketing que talvez possa usar toda a sua força, seu poder de engajamento, através do brilho criativo, para fazer a diferença no mundo, né? Parece Perfeito, tão lógico, né? Não, porque eu sempre falo, sustentabilidade, pelo menos dentro das organizações, não deve existir no futuro. Deve ser uma área extinta, né? Deve ser para olhar para o passado e falar, nossa, tinha uma área de sustentabilidade que pensava a sustentabilidade. Não existe mais, né? Então, nesse sentido, o marketing também vai ser o quê lá na frente, né? No momento que sustentabilidade não existe mais. É isso, gente. Olha, nosso tempo infelizmente acabou. Acho que a gente podia embalar aqui e seguir falando. Eu fiquei já pilhado, eu adoro quando a gente se junta. O Federico já recebeu várias provocações minhas dessas ideias de somar esforços, somar competência, porque eu adoro isso, eu acho a coisa mais legal de todas, né? E eu, como designer, o designer brinca é o cara que não conhece profundamente nada, ele só tem quem conhece, juntar as pessoas e catalisar, né, os saberes e tal. Então, fico ansioso para a gente ter outras oportunidades de outros encontros e todos nós saímos aqui hoje com a pulguinha atrás da orelha e seguimos pensando, seguimos atuando, tentando influenciar o máximo que a gente puder aí a transformação desse mundo corporativo que tem tanto poder, né, tanta força e tanta responsabilidade, né, porque poder e responsabilidade andam juntos. É isso, gente. Super obrigado. Adorei o papo. E a gente vai se encontrar em breve aí, com certeza, tá bom? Beijão para vocês. Foi um grande prazer. Obrigado, Ornella. Obrigado, Fred. Que bom. Valeu, gente.